que é a sua matriz do antes e depois, que é você vai construir ali uma ponte do que a gente chama ali do inferno ao céu, tá ok? Ou seja, o estado atual para um estado desejável. Beleza, praticamente aí. Então, basicamente, isso aí é o que a gente precisa entender nesse início. E como é que a gente faz essa matriz do antes e depois? Eu já até comentei uma vez aqui, mas não custa nada reforçar. Então, a gente tem o quê? A gente tem primeiro, ó, no antes, o que esse teu avatar ele tem, né? De ter, de posse mesmo, tá? O que ele tem antes de encontrar a solução que é o seu produto ou serviço. E o que ele vai ter depois, como transformação, depois que ele adquire o seu serviço ou seu produto. Beleza. Como que ele se sente? Quais são os sentimentos? Ele se sente triste, se sente frustrado, se sente incomodado, se sente com raiva, enfim. E como que ele vai se sentir depois que ele já sofreu aquelas transformações? E o cotidiano, dia a dia, como é que é a rotina do dia a dia desses avatares? Tá? O que ele faz no dia a dia dele, antes e depois? Tá? E a mesma coisa aqui, o status. O status, na verdade, seria como que as pessoas enxergam essa pessoa, né? O seu avatar. Como que as pessoas, como que os vizinhos, os colegas de trabalho, os familiares enxergam ele antes e como que vão enxergar depois. Então, a gente precisa também fazer a nossa afirmação de valor do nosso produto e do nosso serviço. E, para isso, a gente tem aqui um modelo que vai ajudar muito nessa confecção dessa afirmação de valor, que é simplesmente assim, ó. A gente, primeiramente, coloca aqui, ó, coloca o nome do produto ou do serviço. Então, por exemplo, você pode botar aqui Visão Digital Ninja Máquina Geradora de não sei o que, sei lá, qualquer nome, o teu nome do teu produto, do teu serviço, ele ajuda o quê? Né? Então, qual é a transformação que ele gera e para quem que ele gera? Então, isso aqui seria aqui uma afirmação de valor. Tá? Então, isso é muito importante desenvolver. Se você ainda não tem, pega aqui, depois, se quiser, faz um print e tal, enfim, ou então depois vai estar lá no grupo do Facebook, você vai lá e rever aí, tá? Para você fazer a sua afirmação de valor do seu produto, do seu serviço, tá? Você pode ter mais de uma afirmação de valor, dependendo aí do que você desenvolve. SOV, vou falar em inglês, Statement of Value. Então, ela é totalmente voltada com as experiências e com as transformações dos clientes. Né? Então, o cliente está em primeiro plano. As transformações do cliente pode sofrer com aquele produto, com aquele serviço, está em primeiro plano. E esse outro é o quê? USP, Unique Selling Proposition, tá? Que é o quê? É totalmente centrada no produto, na marca, na empresa. Tipo, a minha marca é a melhor, por isso, isso e isso, enfim. Tá? Aqui a gente vai levar mais em consideração o quê? O consumidor final, o cliente. Tá? Então, é muito mais interessante, hoje em dia, a gente está focando nas transformações que o cliente, que o seu avatar pode estar aí se beneficiando com o seu produto ou com o seu serviço. Ok? Maravilha. E aí, assim, eu posso botar aqui um exemplo que é tipo uma fórmula para a gente estar também desenvolvendo. Então, quem quiser anotar, eu acho que vale a pena aí. Porque, por exemplo, esse de repente você vai utilizar numa carta de venda, de repente, ou então num vídeo. Então, assim, por exemplo, você sabe como é aí a emoção frustrante, por exemplo, quando a gente tenta iniciar no mercado digital.
Eu sei muito bem como é que era isso. Então, vou demonstrar empatia, por exemplo. Eu sei muito bem como é que era isso. Eu também, no meu início, eu senti a mesma coisa. Eu tive a mesma dificuldade, eu me senti muito confuso, era muita informação e não tinha nada muito prático. Muitas pessoas só falavam o que você deveria fazer, mas não te mostravam como. Enfim, sempre tinha um curso que vendia até uma determinada parte e depois não te entregava o segredo, enfim, tá? E aí é por isso que eu ou nós, enfim, dependendo aí se for um grupo que está criando, hein, nós criamos aí essa fórmula que vai fazer com que você tenha resultado no mundo online de forma muito mais rápida e fácil, mesmo que você não saiba nada de programação. Então, assim, é muito interessante você entender que depois de você consumir esse nosso produto, esse nosso serviço, então deixar aqui a posse, né, quando ele consumir, quando ele adquirir a nossa assinatura, por exemplo, você vai ver que realmente você vai chegar aonde você deseja, né? Então naquele estado de depois, no caso. E aí vai ter aquela transformação gerada, né? Então isso é interessante aí você pegar esses 5 passinhos aí, né? Que é bem bacana para você construir de repente uma copy. Então ela te ajuda na hora de fazer um texto mais persuasivo, um vídeo mais persuasivo. Isso tudo levando em consideração o avatar, o produto, o serviço, né? O antes e o depois, aquela ponte. São 5 etapas e aí a gente tem, eu vou falar cada etapa, tá? Que é importante aí. Então, a gente tem a primeira etapa, qual é? A recompensa ou isca digital ou imã digital, enfim. Eu não gosto muito de chamar de isca digital, porque isca remete pescaria, né? E geralmente quando você joga a isca para o peixe morre, né? Então, eu gosto muito mais do negócio que é ganha-ganha. Então, recompensa digital, eu gosto mais desse nome, ou então imã. Mas eu não gosto muito de isca digital, não. Mas é particularidade minha. Então, a gente tem, depois da isca, a gente tem o quê? Uma oferta de entrada. Então, é muito importante seguir essas 5 etapas, tá? Não pular a etapa, não queimar a etapa. Então, depois da isca digital, depois do imã digital, da recompensa digital, a gente tem o quê? A oferta de entrada. E a oferta de entrada, ela é muito importante. E vocês vão entender bem por quê, mas deixa eu passar aqui. A próxima seria a oferta principal. Então, depois da oferta de entrada, vem a oferta principal. Depois, vamos entrar nos turbinadores de lucro. E, por último, na quinta e última etapa, que é a via de retorno. Então, via de retorno. Vocês vão entender muito bem como é que funciona essas 5 etapas. Sendo que existem 2 tipos de objeções que são as mais comuns. Quais são elas? A primeira objeção seria, no caso, a pessoa não acreditar, duvidar que ela mesma seja capaz. Eu não nasci para isso, eu não sei se eu vou conseguir. Enfim, então ela mesma tem a dúvida nela, tá? E a outra objeção é na marca ou no produto ou no serviço, tá? Então aqui são as 2 objeções que são mais comuns aí de serem encontradas. 5 tipos específicos aí de isca, né? De isca digital, de imã digital. Acabei botando isca, tá vendo? O costume, a força, você tanto escuta a isca que o negócio vai quase que no piloto automático. Bom, então, o que é, né? O que é uma recompensa digital, um imã digital? O que é? Na verdade, é um pedaço de valor. Pedaço de valor que resolve algum problema específico, tá? Em troca de quê? Em troca de um contato do seu avatar, ok? Então é bem simples para a gente entender o que é uma recompensa digital. Às vezes, não sei muito bem, não sei explicar. Então é bem simples. Pedaço de valor que vai resolver algum problema específico. Importante a gente entender o específico, um problema específico em troca do contato do seu avatar, tá?
Ok. E aí, quais são esses 5 tipos? Geralmente, um tipo muito utilizado é uma promessa. Você vai prometer algo, tá? Que o teu avatar precisa, ok? Algo que resolva um pouquinho da dor dele, tá? Um outro tipo é o quê? O atalho. É fazer algo um pouco mais rápido, que você tem, de repente, é, um, um, um passo a passo ali para ele chegar mais rápido em um determinado lugar. Então, é um atalho do que ele ficar lá pesquisando até conseguir chegar naquela determinada situação. Um exemplo específico, tá? Que é tipo um estudo de caso, né? Onde você usa ali um caso que funcionou e aí você mostra como é que foi feito para que aquele caso funcionasse. Depois a gente tem o quê? A gente tem respondendo uma pergunta específica, e aí você pode utilizar aqueles FAQs que tem nos sites e tal, perguntas mais frequentes, né? E ali você pode tirar muitas ideias também de recompensas digitais, tá? Você respondendo alguma pergunta que seja muito comum em algum determinado site, então isso aí é uma sacada muito bacana. E você também pode oferecer um desconto, tá? Você pode oferecer ali um cupom de desconto para um plano de assinatura, por exemplo, alguma coisa nesse sentido, tá? E aí a gente tem aí uma tarefa que eu vou deixar aí para vocês, tá? Que seria o seguinte: pensa em fazer um brainstorm, tá? De títulos para sua isca digital. Agora, sem se importar com qual mídia que você vai utilizar. Então, procura fazer aí essa chuva de ideias, tá? De títulos para sua isca digital, para sua recompensa digital. E aí você, obviamente, pode utilizar aqueles 5 passos lá que eu botei no slide anterior para você se guiar, que eu acho que vai ficar bem bacana. E ali você faz uma boa headline também. E aí a gente tem o que depois? O que vai ser utilizado para você capturar esses contatos? Uma página de aterrissagem, que pode ser chamada de opt-in, é uma página bem com pouca informação, bem clean, tá? Para você chegar ali, já ir direto ao ponto e entregar e prometer a sua isca, né? A sua recompensa digital. E você precisa ter um checklist, tá? Importante aí seguir esse checklist, que eu acho que é bem interessante. Deixar claro na sua mente que menos é mais, nada daquela página cheia de detalhes, cheia de enfeites, toda colorida. Então, o mais clean possível e com a informação necessária, né? Então, foque no resultado, foque na solução que você está prometendo, tá? Na transformação, solução daquela dor. Não se prenda aí com o design da sua página. Faz bem limpa, que o menos é mais e vai dar certo, tenho certeza. Não se prenda aí também com conteúdo, né? Quer dizer, na verdade, se prenda com conteúdo da sua recompensa digital. Na oferta de entrada, existem 2 formas de você conseguir o comprometimento daquele lead, né? Que ainda é lead, porque enquanto ele não converteu para a oferta de entrada, né? Ele ainda não virou cliente. Beleza. Então, isso aí já está entendido. E aí, quais são essas 2 formas dele estar se comprometendo, né, conosco? Uma é através do tempo dele. Hoje em dia, o tempo tem um valor muito grande na agenda de todo mundo, né? A gente sabe disso, cada vez o tempo é mais escasso. Então, se ele se comprometer em assistir um webinar, por exemplo, né, em assistir uma live, enfim, ele vai estar aqui comprometido com você. Isso aqui pode ser utilizado como uma oferta de entrada, um webinar, uma aula ao vivo. Por exemplo, essa aula, esse treinamento que a gente está fazendo aqui poderia ser considerada aí uma oferta de entrada também, né? Ou então, quando vai no bolso, né? Quando ele se compromete comprando uma oferta de entrada de você, né? E aí eu vou agora falar alguns pontos importantes da oferta de entrada. Primeiro de tudo, preço
mais baixo possível. Então, tem que ser algo que você entregue um valor bem grande, agregado, só que o preço tem que ser muito baixo, tipo R$7, R$9, sabe? São preços bem baixinhos, que é para quebrar aquela barreira inicial. Então, ela vai ter essa função, esse objetivo, quebrar a barreira inicial, certo? E aí, depois disso, a gente deve o quê? Conduzir de forma bem suave, bem sutil, para a oferta principal. Então, da oferta de entrada, a gente vai fazer uma proposta, né? A gente vai fazer o upsell para, de forma bem sutil, bem natural, para a oferta principal, certo? Beleza. E aí tem que ser bem fácil. A tua oferta de entrada precisa ser bem fácil de ser entendida. Então não adianta você botar trilhões de informações, fazer uma oferta de entrada gigante. Então, por exemplo, uma oferta de entrada bacana, por exemplo, é uma mini aula, por exemplo, 3 aulas de como você fazer o SEO, por exemplo, do YouTube, né? Que foi aquele treinamento lá, parecido com o treinamento que o Léo deu na aula passada, tá certo? Então tem que ser bem fácil de entender e tem que ser consumível, né? Útil, porém incompleta. Tem que dar aquele gostinho de quero mais, sabe? Então você está ali oferecendo, vai resolver uma parte da dor do seu avatar, né? Porém, ele sentir que está incompleta, querer mais, né? Então a ideia é essa: alto valor teórico e principalmente real. Tem que ser real, fato, verdadeiro, tá? E muito de valor agregado ali muito grande. E aí a gente parte para a nossa oferta principal. Então, da oferta principal, a gente precisa ter uma pergunta em mente. Qual é o problema que o seu produto ou serviço resolve? Qual é o problema que o seu produto ou serviço resolve? Isso é muito importante, tá na ponta da língua, né? Então, beleza. O meu produto ou serviço, ele resolve aí o problema que a pessoa quer emagrecer e não consegue. Então, por exemplo, resolve o problema de que a pessoa quer encontrar uma forma de ganhar dinheiro de forma honesta na internet, né? Promovendo serviços que, de fato, fazem total diferença nos negócios das outras pessoas. Então, beleza. E aí, que tipo de transformação pode estar aí ocorrendo? Então, é importante também a gente responder essas perguntas. Se vocês quiserem aí anotar ou então tirar um print dessas perguntas, são basicamente essas 2 perguntas que você precisa responder na tua oferta principal. Da oferta principal é que vai sair, porque, por exemplo, a recompensa digital e a tua oferta de entrada geralmente precisam ser derivados da sua oferta principal, para fazer total sentido. Lembra daquela levar de forma suave, né, um para o outro e tal? Então, isso é muito importante a gente entender,